Bom dia, meus amores, turma do quinto ano A, quinto ano B, tudo bom? Hoje, quarta-feira, nós vamos estar fazendo a correção da avaliação de língua portuguesa, ok, turminha? Então, abram aí o caderninho de vocês, onde vocês fizeram o gabarito de vocês de língua portuguesa e vamos conferir quantos erros, quantos acertos, se vocês acertaram todas ou não. Vamos entender o porquê daquela resposta naquela questão, ok? Vamos lá? Vai estar saindo aí o primeiro texto que tinha como título Preguiça. Vamos lá, acompanhando a leitura com a tia Leidiane. O bicho preguiça é um animal que apresenta como uma de suas principais características lentos movimentos, o que é lembrado até mesmo pelo seu nome. Também apresenta longas garras que o auxiliam a subir nas árvores onde eles passam praticamente todo o tempo. Alimenta-se principalmente de folhas e apresenta um baixo metabolismo. Os filhotes já se alimentam de folhas desde a primeira semana de vida, embora a amamentação dure 4 primeiras semanas de vida. O corpo do bicho preguiça é coberto por longos pelos que podem apresentar uma coloração esverdeada devido às algas que ali vivem em simbiose. Assim como os demais membros da ordem Xenatra, apresenta xenatria, ou seja, as suas vértebras possuem articulações adicionais. O bicho preguiça é um animal solitário. Após a gestação, que pode durar até 6 meses, o filhote permanece junto à mãe durante os primeiros 6 meses de vida. Em seguida é deixado. A mãe busca outro local para viver e o filhote passa a viver sozinho. Primeira questão está falando o seguinte. Esse texto fala principalmente sobre. Esse texto aí, ele está falando sobre o quê? Principalmente sobre o quê? A alimentação do bicho preguiça. B, as características do bicho preguiça. C, as espécies de bicho preguiça no Brasil. Ou D, o tempo de gestação do bicho preguiça. Gente, se eu observar do primeiro ao último parágrafo, esse texto tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, ele vai estar falando sobre as características do bicho preguiça. Em cada parágrafo, ele vai estar contemplando alguma coisa sobre o bicho preguiça, não é? Então, a resposta correta seria o item B, né? As características do bicho preguiça. No segundo texto, né, da segunda questão, nós temos como título o Irapuru, o canto que encanta. Eu acho que esse texto aí ele já é bem conhecido por vocês. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor, casar-se durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca. De lá, não mais voltou. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-o sem vida na sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-o no mesmo local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar paz, pediu ajuda ao deus Tupã. Este então transformou a alma do jovem no pássaro Irapuru, que mesmo em escassa beleza possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá. O canto do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor e outros pássaros e todos os seres da natureza. Aí nós temos como pergunta a seguinte. Nesse texto, há uma opinião no seguinte trecho. Qual daí está dando a opinião? Qual dessas alternativas o autor está expressando a sua opinião? A. Certo jovem, não muito belo. B. Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. C. Mainá passava várias horas a chorar. Ou D. Pediu ajuda a Deus Tupã.
Quem prestou atenção na nossa aula dos descritores, quando a tia Leidiane estava trabalhando no descritor 19, a tia Leidiane usou o mesmo texto e a mesma questão. Então, dos trechos aí que tá dando a opinião, seria o item A, né? Certo jovem, não muito belo. Então, segunda questão, item A. Vamos para a questão 3, não é? Que lá tinha uma tirinha e estava falando assim, ó. Hoje nós vamos acertar as contas. Um momento. Eu só tenho horário para brigar daqui a 8 dias. Ah, é? Bem, eu. Deixa pra lá. Uau, nunca mais deixo de usar a agenda do papai. Aí a questão 3 está falando assim, ó. Nesse texto, compreende-se que maluquinho A. Arranjou uma desculpa para não brigar. B. Está organizando sua lista de tarefas. C. Está procurando briga com um amigo. Ou D. Usa sua agenda porque é organizada. Então, se nós observarmos, se nós tiver lido com bastante atenção, a gente percebe que ele arranjou uma desculpa para não brigar, né? Então, na terceira questão, o item correto seria o item A. Na quarta questão, nós temos como título de texto o que disse o passarinho. Vamos lá acompanhar. Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançava, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspi-lo inteirinho quando tentou engolir. Imagine só um porco-espinho. Um passarinho me contou que o namorado do tatu e a tartaruga deu no casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morar numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca. E o que o leão marinho e a foca... Xoxó, passarinho, chega de fofoca. Aí a pergunta da questão 4 é... A pontuação usada no final do verso e o que o leão marinho e a foca sugere que o passarinho, se eu observar aí, essa pontuação aí são os 3 pontinhos, né? A reticência. Está no final do verso, está sugerindo que o passarinho A. Está cansado, B. Está confuso, C. Não tem mais fofocas para contar, ou D. Ainda tem fofocas para contar. Então, se eu observar o pontinho de reticência, que é os 3 pontinhos, dá a ideia que algo ainda tem a se falar. Então, a resposta correta da questão 4 seria o item D, né? Ainda tem fofoca para contar. Ele só não contou ainda, que a gente percebe que algum animal fala assim, xoxô, passarinho, chega de fofoca. Ele queria contar mais, não é? Mas o passarinho que estava, ou um outro animal que estava ouvindo, não deixou ele complementar, continuar. Então, a resposta da 4 seria o item D. Na quinta, nós temos como título 1 é 5, 3 é 10. Vamos acompanhar. Desce o morro todo dia, é preciso trabalhar. Na rua, no mercado, onde o trabalho pintar. Na esquina não se aperta, trabalhando de engraxate. Já tem freguesia certa, porque o engraxate com arte. No sinal, revende talento, as ofertas do momento. Se faz frio, vende luva. Quando chove, guarda-chuva. 1 é 5, 3 é 10. Repete um monte de vezes. E o preço sai parecido com a cara do freguês. Quinta. Nesse texto, no trecho onde o trabalho pintar, a palavra destacada tem o mesmo sentido de A. Apertar, B. Colorir, C. Desenhar ou D. Surgir. Essa palavrinha assim, ó, onde o trabalho pintar, vai ter o mesmo sentido de surgir. Não é pintar de colorir, é pintar de surgir, aparecer. Por quê? Às vezes a gente usa essa expressão. O que pintar para mim fazer, o que pintar de trabalho eu vou fazer. Ou seja, o que aparecer, o que surgir
de trabalho eu estarei fazendo. Então, esse pintar aí tá dando uma ideia de surgir. Então, a resposta correta da questão 5 seria o item D. Vamos agora para a questão 6, que nós temos como título Diário de uma Menina Viajante. Lá tinha assim: a nova aventura de Pilar tem como palco a Amazônia. Pilar é uma menina que tem gulodice geográfica. Calma, isso não é nenhuma doença ou problema, mas sim um termo que Breno, seu melhor amigo, inventou para descrever essa menina divertida e corajosa e que quer conhecer o mundo inteiro. Pilar já visitou a Bahia, o Egito e a Grécia e agora vai se aventurar pela floresta mais famosa do Brasil, no livro O Diário de Pilar na Amazônia. Na companhia de Breno e Samba, seu gato, Pilar vai conhecer Bira e Maiara, crianças da região. Na floresta, ela procura pelo seu pai, que nunca chegou a conhecer, e não vai ser por uma foto antiga. Como será que isso vai acabar? Aproveite as férias para viajar na leitura e fique por dentro das novidades de Pilar, também pelo blog Diário de Pilar. Aí nós temos como a pergunta 6 a seguinte: de acordo com esse texto, o lugar para onde Pilar está indo é, se eu observar, logo nas primeiras linhas e no primeiro parágrafo eu já identifico para onde ela vai viajar, não é? Então a resposta correta, né, seria o item A, Amazônia, não é? Por que não seria Bahia, Egito e Grécia? Porque esses lugares elas já teriam ido, não é? Então a resposta correta da questão 6 seria o item A. Na questão 7 tem assim, ó: de acordo com esse texto, Pilar é uma menina A, atrevida, B, aventureira, C, gulosa ou D, travessa. Se ela gosta muito de viajar e já fala nas aventuras, né? Ou então eu compreendo que Pilar é uma menina aventureira. Então a resposta da questão 7 seria o item B, aventureira. Vamos para a questão 8, que nós temos como título a boneca Guilhermina. Esta é minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo, mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, nós vamos agora para a perguntinha da questão 8. No trecho, mas quando ela chora, eu não aguento. A expressão sublinhada significa, em relação à dona boneca, sentimento de. A dona da boneca, sentimento de. Quando ela diz: mas quando ela chora, eu não aguento. Então, qual é o sentimento que a dona dela está expressando aí? A, paciência. B, pena. C, raiva ou D, solidão? Então, pelo contexto do texto, se eu ler com atenção, né? Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo, mas quando ela chora, eu não aguento. Então, expressa aí um sentimento de pena, não é? Então, na 8ª questão, o item correto seria o item B. Vamos para a 9ª questão, para nós responder a questão 9 e 10. Hotel mal assombrado. Drácula é um pai superprotetor e todo meiguinho com a filha Mavis. Dá para acreditar? Acredite, no filme de animação Hotel Transilvânia, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis. Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de humanos, onde os monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras. Quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão. Chama Frankenstein, lobisomem, múmia, homem invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposas e filhos.
Para comemorar, acontece que no meio da festa um homem aparece. Jonathan é um mochileiro que pode levar o hotel à falência se descobrir que ele não é totalmente livre de humanos. Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz, mas nada dá certo. E Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai ser confusão na certa com Drácula. Aí a pergunta da nona é: nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é: A. Sua principal missão na vida é proteger a filha. Então, se eu observar, nesse item aí é um fato, porque lá no texto eu observo que realmente Drácula, a missão dele é proteger a filha. Então, isso daí é um fato, não é uma opinião. B. Chama Frankenstein, lobisomem e múmia. Então, lá no texto eu observo que realmente ele chamou Frankenstein, lobisomem, a múmia. Então, isso aí é um fato, ainda não é uma opinião. C. Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto. Isso também é um fato, isso também falou lá no texto. Ele fez isso, ele se fantasiou de monstro para não ser descoberto. D. Vai ser uma confusão de certa com Drácula. Nessa daí, ele já está dando a opinião dele. O autor ele está dando a opinião dele, que ele acha que vai ser uma confusão com Drácula. Então, a resposta correta seria o item D, né? A opção que estava expressando a opinião. Décima, de acordo com o texto, quando Mavis completa 118 anos, seu pai resolve A. Fazer uma viagem, B. Um castelo, C. Um festão ou D. Um hotel. Então, quando ela completa 118 anos, o pai dela resolve fazer um festão. Inclusive, convida várias feras, né? Com suas esposas, seus filhos. Então, a resposta da décima seria o item C. Meus amores, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham se saído bem. A avaliação, ela não estava, de certa forma, difícil, né? Contemplando descritores que foram estudados. E assim, eu espero que vocês tenham tido um bom resultado. O que a tia Leidiane vai fazer agora? Para a nossa proposta de atividade, a atividade vai ser em PDF, vai estar contemplando aqueles descritores que nós percebemos que vocês tiveram assim, mais dificuldade em responder, ou seja, aquele descritor que houve mais erros. Será que foi o descritor 19? Será que foi o descritor 13, o descritor 15? Então, vai ser uma atividadezinha de 6 questões, contemplando descritores que percebemos que teve mais número de erro, tá certo, turminha? Então, ao terminar o vídeo, chama a tia Leidiane no PV para a tia Leidiane estar enviando a atividade de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. No final do dia, vocês vão ter o retorno com a correção. Tchau, tchau, tu!